No episódio 1 de História, vimos que o Império Assírio acabou caindo para o Império Babilônico e para o Império Medo, que o Império Babilônico se tornou o império mais poderoso da Terra. Entretanto, os persas já haviam invadido os Medos e acabaram invadindo a Babilônia, e se tornaram o maior império que já havia existido, e acabou se expandindo, dominando inclusive parte da Grécia, porém acabaram sendo expulsos nas guerras médicas ou guerras greco-persas. Porém, ao longo dos séculos, ficaram em crise política, após sucessivas mudanças de poder e muitos assassinatos. Começaram a ser invadidos pelos macedônicos, liderado por um dos maiores líderes militares da história, Alexandre o Grande. Antes de começar, eu gostaria de pedir que você entre no meu servidor do Discord. Estamos quase chegando a 700 membros e a meta é chegar a 1000 membros. E eu estou sempre fazendo enquetes diárias e eventos semanais de desenhos onde os vencedores aparecem no final. Você também pode entrar nele para falar comigo, seja para pedir uma dica, dar uma sugestão ou só para trocar uma ideia mesmo. E você também pode interagir com os membros de lá, então entre no Discord no primeiro link da descrição e no comentário fixado abaixo. E antes de falar sobre a Macedônia, vamos falar um pouco sobre Alexandre, pois obviamente as duas histórias são conectadas. Alexandre nasceu em 20 de julho de 356 a.C., na Macedônia. Ele era filho de Filipe II, o rei da Macedônia. Entretanto, existem teorias que dizem que ele era filho de Zeus. Em sua infância, ele foi aluno de nada mais nada menos que um dos maiores sábios da história, Aristóteles, com ele ensinando medicina, religião, moral e arte para Alexandre. Mas agora falaremos sobre a Macedônia. Filipe II, o pai de Alexandre, assumiu o trono em 359 a.C., com vários problemas com os atenienses e com os trácios. Porém, ele logo tratou de fazer as pazes com os trácios, que facilitou muito as coisas para a Macedônia. Outra coisa muito importante que Filipe fez foi transformar radicalmente o fraco exército macedônio, que acabou virando um exército forte e bem organizado, com ele criando a famosa falange, que seria muito utilizado inclusive por Alexandre. Uma curiosidade é que mesmo com os gregos praticando a monogamia, ou seja, casamento com uma pessoa só, Filipe tinha 7 esposas, com a principal delas sendo Olímpia, que seria a mãe de Alexandre. Em 357 a.C., Filipe dominou a cidade de Anfípolis. Também dominou Pydna e Cranides, ambas em 356 a.C. Em 354 a.C., Filipe acabou sendo ferido no olho direito por uma flecha e seu olho teve que ser removido, o que se tornaria uma marca dele, com ele fazendo campanhas pequenas nessa região e vassalizando a Tessália, que também era um dos reinos / cidades-estados gregas, e capturando a cidade de Olintos em 348 a.C. e acabaram trazendo muitos cidadãos atenienses como escravos para a Macedônia. E assim, em 546 a.C., os atenienses acabam assinando um tratado de paz com os macedônicos, onde os atenienses deveriam desistir das suas ambições territoriais em troca da libertação dos escravos atenienses, que eram cidadãos de Olintos, com nessa década os macedônios dominando toda a Trácia. No ano de 340 a.C., Filipe iniciou 2 cercos às cidades de Perinthos e Bizâncio, porém falhou, com nesse ano os atenienses declarando guerra aos macedônios. O reino de Tebas também se juntaria a Atenas, e uma enorme batalha acontece em Queroneia, onde Filipe e Alexandre massacrariam as forças de Atenas e Tebas, que a partir daí assumiu a influência das cidades gregas do sul, com exceção de Esparta, onde é criada a Liga de Coríntio, que tinha o objetivo de invadir os persas futuramente. A relação entre a Macedônia e a Pérsia era muito ruim. Lembra daqueles 2 cercos macedônios que tinham falhado? Bom, os persas haviam tido uma grande influência nessa derrota dos macedônios. E em 336 a.C., Filipe já estavam preparando seus soldados para libertar as cidades gregas. E as cidades gregas ainda se revoltaram contra os persas. Porém, no banquete de casamento de Alexandre, o rei de Épiro, que não é o Grande, ele acabou sendo assassinado pelo seu guarda-costa, que acabou sendo morto pelos guardas logo em seguida. Os revoltosos gregos na Pérsia foram facilmente contidos, e assim Alexandre se torna o rei dos macedônios e gregos. Nisso os persas riam da morte de Filipe e da ascensão de Alexandre, um jovem de 20 anos no poder, pois mesmo Alexandre tendo uma fama de ser um grande guerreiro, ele ainda é considerado um jovem que não era à altura de Filipe. Mal sabiam eles o que estava por vir.
No ano seguinte, Alexandre lutou contra os Tribali ao norte, onde ele finalmente suprime a revolta. Pouco tempo depois chegou a notícia de que os lírios estavam planejando uma revolta. Alexandre então se antecipa e contém os lírios. Porém, mais uma vez, Tebas se revolta contra os macedônios. Então Alexandre e seu exército cercam a cidade e conseguem dominá-la. Além disso, eles também tacam fogo na cidade, o que ficou conhecido como a Catástrofe de Tebas. Alexandre fez isso com o objetivo de amedrontar as outras cidades-estado. Isso funcionou, pois eles ficaram com muito medo de se revoltar e acabar tendo o mesmo fim dos tebanos. E assim, ele finalmente poderia começar a invasão na Pérsia. Então Alexandre deixa alguns homens na Macedônia para conter possíveis revoltas, e assim ele atravessa o Estreito de Dardanelos, e lá ocorre a Batalha de Granicos, que é vencida por Alexandre. Ele então avança pela costa jônica e inicia um cerco naval em Mileto, bem sucedido. E mais ao sul é iniciado o cerco de Halicarnasso, onde Alexandre quebra as defesas da cidade e os persas a queimam antes de sair, fazendo assim Alexandre dominar a região da Cária. De lá Alexandre seguiu para a atual região da Antália, assumindo o controle de toda a costa. Ele então parte para a cidade de Termessos, porém não invade, e parte em direção ao norte. E nisso há uma história onde perto da cidade de Górdio, Alexandre ouve falar de uma profecia de que aquele que desamarrasse o nó Górdio, que ficava amarrado em uma carroça dentro de um templo de Zeus na cidade de Górdio, se tornaria o rei da Ásia. Alexandre então vai lá, puxa sua espada e corta o nó com ele, pois segundo ele, não importava como o nó foi desfeito. Ele então marchou para a região da Sicília, onde encontrou o grande exército persa com o rei Dario III em pessoa, em Issos. A vantagem dos persas logo foi perdida devido ao fato da região do combate ser bem pequena. Alexandre e seus soldados então fazem um ataque direto a Dario e sua guarda real, obrigando então o rei a fugir, abandonando sua mãe, esposa e filhas, que após a batalha foram capturadas por Alexandre. Os persas então, vendo que seu rei fugiu, fugiram rapidamente da batalha. Essa batalha mostrou a precariedade que o Império Persa estava e o quão fortes os macedônicos estavam. Dario ofereceu um tratado de paz onde Alexandre teria tudo que ele conquistou e 10.000 talentos em troca de sua família, o qual foi rejeitado por Alexandre, pois segundo ele era o senhor da Ásia e ele decidiria o que fazer. E em janeiro de 332 a.C., ele é obrigado a iniciar um cerco aqui, em Tiro, que seria muito longo e demoraria 6 longos meses, com a cidade sendo conquistada em julho, deixando Alexandre muito irritado e muitos cidadãos sendo mortos ou escravizados. Ele avança, porém é obrigado a iniciar outro cerco na região fortificada de Gaza, onde Alexandre acaba sendo ferido no ombro, e acontece a mesma coisa que aconteceu em Tiro, onde muitos são mortos ou são escravizados. Assim, com ele dominando Gaza, o caminho estava livre para o Egito, e em dezembro ele chega no Egito, onde ele é recebido como um herói. Lá ele é coroado faraó do Egito e filho de Amon-Ra, e lá ele funda a cidade de Alexandria, que viraria a capital do Egito, com nesse período ele dominando facilmente o resto do país. Mas a maior batalha ainda estava por vir. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Shimbi, que foi ele que fez todos os desenhos desse vídeo. E todos os desenhos que aparecem nesse vídeo foram todos feitos por ele. E eu particularmente gostei muito. Então para ajudar ele eu peço que você entre e siga ele no Instagram e no Twitter, que vão estar aqui na descrição. Além do mais, tem uns desenhos simplesmente sensacionais lá que você pode ver. Eu peço sinceras desculpas pela demora para postar o vídeo. Isso porque eu demorei muito tempo para escrever o roteiro, que escrevi das duas partes, além de que tem que revisar algumas vezes. E esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Tiveram bem mais animações, desenhos do que normalmente tem. Eu sei que esses vídeos de história não dão muitas visualizações, mas eu gosto muito de fazer eles para fazer as pessoas pesquisarem mais sobre esses temas antigos. Além do que eu estou seguindo uma linha cronológica e depois da parte 2 eu farei vídeos sobre o Império Romano, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Mas não se preocupem que eu ainda pretendo soltar mais 2 vídeos nas próximas 2 semanas para compensar. Então aí, se você vê algum erro seja histórico do vídeo,
Escreva aí nos comentários que eu leio todos e se tiver errado eu vou deixar um comentário corrigindo. Entre no servidor do Discord e me siga no Twitter que eu criei faz pouco tempo para falar mais sobre minha opinião pessoal sobre certas coisas. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e até a próxima.